Olá pessoal, eu vim aqui compartilhar mais um vídeo com vocês. Eu tenho pesquisado muito e observado o número de separação entre os casais. Por que hoje está tão difícil se relacionar e levar um casamento até o fim da vida que nem tinha antigamente? Lógico que hoje tem vários fatores. Primeiro, hoje a mulher não depende totalmente do homem. A maioria não depende em nada do homem. Ela tem a profissão dela, tem o trabalho dela. Então ela não se vê obrigada a ficar se humilhando por conta que ela tem que depender daquele homem. Então antigamente acontecia muito isso. As mulheres não tinham como sair fora, porque muitas não trabalhavam fora, eram só donas de casa, então tinham que suportar aquele casamento até o fim da vida. Separados sim, viu? Porque vocês pensam que muitos daqueles casais não viviam separados? Viviam juntos, mas as almas totalmente distantes um do outro. Então hoje, com a modernidade, então, quando tem o desentendimento, tem a separação. Mas eu vejo assim, que hoje as separações acontecem por essa incompatibilidade que se encontra entre os gênios totalmente diferentes. Mas por quê? Falta preparo. Alguém ensinou você que está aí o que era um casamento? O que é se relacionar com o outro? Nunca ninguém falou isso. Qual a ideia que a gente tem de casamento? Não sei se você que está aí me vendo, você escutou falar assim, casamento, nossa, é um sacrifício, casamento não presta. Quantas vezes a gente vai falar, se eu fosse você não casava não. Então, qual a visão, qual a impressão que a gente tem de casamento? Sem contar o casamento que a gente viu de pai e mãe. Muitas vezes as brigas, o desentendimento, ali você não via um gesto de afeto, de carinho, um abraço, um beijo entre os pais. Raramente os filhos viram isso. Então criamos uma ideia dentro de nós, ficou essa impressão daquele casamento ali, agressivo muitas vezes, a agressividade com as palavras foram muitas. Então o desentendimento naquele casal e foi levando aquilo e às vezes a gente presenciando aquela situação. E foi essa visão que a gente teve de casamento. É uma impressão que está na nossa alma. Então por isso que hoje há tanta separação. E o pior, principalmente eu vejo isso mais com o sexo feminino. Ela se apega tanto quando não é ela que toma a iniciativa da separação. Às vezes aquele casal, porque o que é o casamento? Essa cumplicidade. Então qual é o papel do homem dentro de um casamento? É ele nutrir, alimentar aquela família com zelo, com cuidado, cuidar da mulher, dar um amparo no cuidado dos filhos, na educação, em tudo. Então é compartilhar, porque é responsabilidade dos dois, não é de um só. Então quando esse homem trata essa mulher dessa forma, ela vai desgostando dele, ela vai se distanciando dele. Porque o cara que não participa de nada, deixa toda a responsabilidade em cima dela, chega uma hora que ela cansa. E do lado da mulher? Então, qual é o papel da mulher nesse casamento? É ser receptiva, é nutrir e alimentar aquele homem, aconchegando ele, quando ele chega cheio de problema, conversar com ele. Então, ter um diálogo ali
confortando aquele companheiro por todas as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Aí, com o tempo, às vezes chega em casa e essa mulher só reclama, nunca está feliz, só está reclamando de tudo. Então, ele não encontra aquela receptividade. E aí, o que acontece? Ele vai buscar fora. Ele vai buscar ou nos vícios, ou no papo com amigos, ou com outras mulheres também. E aí chega uma hora que esse casamento não tem mais como permanecer. Aí vem a separação. Então hoje ainda a traição é um dos motivos maiores da separação. E às vezes eu já ouvi isso. Na hora que se separa, eu descobri que eu amo aquela pessoa. E às vezes a outra pessoa já tem outra. Ou já tem outro. Então, por que só lembra na hora que perdeu é que vai amar aquela pessoa? Então, vocês viram como está difícil o entendimento entre casais, entre seres humanos? E sem contar os filhos. Imagine como esses filhos ficam na separação. Por que hoje tem tanta delinquência? Porque toda a frustração que aquela criança viveu, cresceu, ele vai querer extravasar em alguma coisa. E muitas vezes na violência, nos vícios. Então olha o quanto implica uma separação. Quantas pessoas são envolvidas nessa separação? Quantas famílias? Porque do lado da mulher tem duas, do lado do homem tem duas, então são 6 famílias ao todo. 5 famílias, não 6. Porque essa que está se desfazendo e essas que vêm daqui. Compreenderam? Então se envolve muita gente numa separação. E o pior é o apego que se fica nessa separação. Então, quando há uma separação num bom senso, num bom entendimento, não dá para viver mais junto, não tem mais amor, não tem mais afeto, não tem mais admiração, não tem mais nada entre aquele casal, sim, a separação é o melhor caminho. Por quê? Senão vai ficar pior a cada dia. Então, naquele momento, os dois têm que sentar e conversar. Vamos cada um cuidar da nossa vida. Você vai ser mãe, eu vou ser pai, e isso não vai separar, porque filho não se separa, vai ser para a vida toda. Então é um triângulo, mas só que você vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. Então sem rancor, sem ódio, sem ressentimento. Então que você vá em paz, refaça a sua vida e eu vou refazer a minha. Conta pra mim. Você já viu um casal fazer isso? A maioria é só na briga. Ou de um lado ou do outro. Então aquele apego na pessoa faz com que destrua ainda um pouco de respeito que existe. Principalmente o feminino. A mulher, ela tem, como ela é que nutre e alimenta, que é o polo feminino, então ela vai nutrindo e alimentando aquele ódio, aquele rancor, aquele despeito, porque foi traída, porque entrou outra no caminho dele. Então se inventa 1001 coisa, porque aquela família foi desfeita. Agora, vai buscar qual foi a sua responsabilidade naquela separação? Qual foi a responsabilidade do outro? Então, quando houver uma separação, mesmo que doa na sua alma, abra mão. Perdoar não é isso, não é abrir mão. Perdoa aquela pessoa, deixa ela ir. Deixa ela ser feliz. Não prenda, porque senão você está prendendo a sua vida e a dele. Porque no 7º sentido da vida nossa, nesse chakra, fica assim, ó, os laços, porque não abre mão, não solta.
Então aquela pessoa não vai ser feliz com outra e nem vai ser feliz com o outro, porque o apego que aquela pessoa tem no campo energético atou. Eu costumo falar que não existe almas gêmeas, e sim almas algemadas, presas. Então essas almas presas vão voltar em outra encarnação juntas de novo, para resolver o que não foi resolvido. Então a separação é dolorida? Lógico que é. Tem transtorno? Tem, principalmente quando existem os filhos. Mas abra a mão. Solte aquela pessoa, porque assim você se liberta e liberta ela. Então, se prepare, por isso que eu sempre falo, se prepare para um bom relacionamento. Então, antes de se casar, antes de se unir a alguém, olhe se você está preparada para aquilo. Porque é responsabilidade. Não pensa que você está lá na casa da mãe, folgado, não faz nada, não tem responsabilidade com nada. Depois que se casar, você vai ser responsável. Porque você está construindo uma família. Então, a partir dali, não tem que voltar lá para a mãe, chorar no colo da mãe ou do pai. Você assumiu a sua vida. Então, assuma a tua responsabilidade perante a construção de uma nova família. Qual o exemplo que você vai dar? Se você não teve bom exemplo dos pais, melhore você. Porque os pais fizeram o papel deles. Então, agora é o seu. Tá? Eu vou falar de responsabilidade de pai e mãe e a sua no próximo vídeo. Que aí você vai entender por que a gente não pode prender pai e mãe. Tá? Espero que você tenha compreendido. Faça uma reflexão, você que está aí separado ou separada, se você não está prendendo o outro ainda. Se você não está apegado principalmente ao ódio, ao rancor, ao ressentimento, que muitos querem o outro de volta, mas não por amor, mas sim por vingança. Porque ele quer aquela pessoa de volta, que ele quer se vingar, que ele tem poder sobre ela. E se vingar também separando do outro, ou da outra. Compreenderam? Eu espero que você tenha entendido. Se gostou, clique em curtir. Se não curtir, deixe seus comentários. É importante para mim o seu comentário. Porque aí eu vou me aperfeiçoando cada dia mais. Um abração, até o próximo vídeo.